Olá, aqui é Roberto Herrera e estamos conversando com Marcos Kaiser, mestre em filosofia, empresário e criador da ferramenta Scope. No primeiro bloco, conversamos sobre dificuldades do planejamento, né? E vamos dar sequência nesse assunto. Marcos, no Brasil, tu comentaste no primeiro bloco que parece ser um aspecto cultural, né? A questão do planejamento nosso, né, brasileiro. Como é que muda isso? Quem é que poderia, dentro de uma organização, conseguir melhorar essa questão de planejamento? Bem, quando a gente fala de planejamento estratégico, o estratégico vem do grego, né? Strategos, onde é a arte do general, daquele que comanda. Então, como o próprio conceito já diz, é o líder, é o presidente, é o gerente, é o empreendedor, é o empresário, independente do porte, que tem que startar o processo de planejamento, né? De não só conduzir a equipe a fazer, mas também acompanhar esse processo que não tem fim. Então, a liderança tem um papel imprescindível. Se o dono não decidir fazer e não acompanhar essa execução do planejamento, não vai funcionar. Não vai ter planejamento, ou se tiver planejamento, ele vai morrer. Então, não basta só o líder delegar a questão do planejamento, ele tem que estar envolvido diretamente com isso. Exato, ele tem que dar o exemplo, até porque ele é o general, né, entre aspas. Então, hoje não é muito bom falar de general, né, nas épocas atuais, mas no sentido do líder, né, da liderança, do comandante, né, e mesmo que ele tenha uma postura que é aquela que se recomenda de flexibilidade, de participação de todo o grupo, dos colaboradores, mas a figura do líder como exemplo, como referencial atuante é fundamental. E que dicas tu poderia dar, por exemplo, na nossa audiência, talvez tenha pessoas que estão pensando em abrir uma empresa, ainda não tem empresa. Que dicas tu poderia dar com relação ao planejamento? O que fazer primeiro? Bem, há alguns empreendedores, né, que vamos pegar as pequenas empresas, que o dono faz quase tudo, né? Então, há alguns donos com conhecimento, com algumas capacidades inerentes já na área administrativa. Os outros que não têm, há instituições de apoio, né, no nosso mercado, como também consultores, né, contratar consultores que possam auxiliar, né, eles nesse processo. A grande maioria tem êxito com a participação de consultores, né? E claro que as médias e grandes empresas já adotam essa política como um padrão, né? Mas muito depende, de novo, da vontade, da disposição do empreendedor, do dono do negócio, como se diz. Que ele participe do processo do início ao fim. Do início, né, ao fim, que não tem fim, né? É verdade. Estamos conversando com o Marcos Kaiser, empresário, mestre em filosofia e criador da ferramenta Scope. Falamos nesse bloco sobre a questão da liderança e a importância dela no planejamento e no planejamento estratégico. Não perca os próximos blocos.